Boa noite, pessoal. Hoje teremos um convidado muito especial, Walter Furuya, consultor de negócios. Vamos falar sobre Covid-19 versus empreendedor, enxergando oportunidades diante de uma realidade na qual estamos vivendo. Né? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, Gustavão, tá tranquilo, o som tá bacana. Tá fechado, também tô te escutando bem. Então tá bom. Quero primeiramente agradecer, Valtão, por aceitar o convite, esse bate-papo, trazer aí um conteúdo para o pessoal que segue o canal. Uma das coisas que nós sempre falamos aqui, o nosso objetivo é o quê? Mostrar para o pessoal que existe um novo caminho, né? Que nós acreditamos muito no empreendedorismo, acreditamos muito que as pessoas elas podem criar o seu próprio caminho, no momento que ela aceita o desafio de empreender. Né? Eu gostaria que antes da gente iniciar, você propôs um tema bem bacana, que é o que nós estamos passando na atualidade, né? Covid-19 versus empreendedor. Né? Mas antes da gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco aí para o pessoal, né? Contasse um pouquinho da história do Walter aí, um breve resumo, só para que o pessoal possa te conhecer. Ô, Gustavão, tranquilo? Bom, então boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aí ao canal Movimento Jovem Empreendedor. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Gustavão aí pela oportunidade, né? Tá podendo contribuir com o canal, trazer um pouco de informação aí para vocês, para tentar nesse momento tão difícil a gente trazer alguma informação que seja útil e que contribua para que a gente sinta o mínimo possível os efeitos dessa crise aí, né, Gustavão? Com certeza. Bom, meu nome é Walter, eu sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em gestão estratégica de negócios e gestão de pequenos negócios também. Hoje, consultor de negócios, atuando aí na área de gestão, levando informação principalmente para o micro e para o pequeno negócio aí, né? O micro, o nosso tão famoso microempreendedor individual, né não, Gustavo? Sim, muito conhecido. Opa! Então, essa é uma breve descrição aí do que eu faço, né? Espero que a gente consiga ter uma noite aí bastante agradável, bastante participativa. Conto muito com a participação de vocês, Gustavo, vamos ver fazendo a interface junto, vendo aí as perguntas. Se vocês quiserem ir anotando também aí para a gente debater no final, fiquem à vontade. Mas mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui junto com vocês no Movimento Jovem Empreendedor. Maravilha, obrigado, Walter. E você propôs um tema muito bacana, né? Enxergando oportunidades diante de uma realidade. Como que está sendo para o pequeno negócio, pequeno empreendedor poder vencer ou enxergar até mesmo oportunidades dentro dessa realidade que a gente está vivendo? Legal, Gustavão. Sem dúvida, realmente o pequeno ele sente muito mais os efeitos dessa crise, né? Hoje a gente vai trazer um tema para tentar trazer algumas informações aí, onde a gente pode buscar algumas oportunidades, né? Apesar das grandes dificuldades que a gente está vivendo hoje, mas de fato o pequeno empreendedor ele sente muito mais, né? Até pelas próprias restrições, pelas dificuldades do dia a dia, ele encontra muito mais dificuldade, né, Gustavo? Então vamos trazer um tema que é bastante desafiador, de fato, né? Quando eu propus o tema aí para você, eu fui bastante ousado. A gente pensar agora em oportunidade, né, diante de um cenário tão caótico, realmente é um desafio bastante interessante, né? A gente falar hoje de esperança está realmente um pouco mais difícil, né, diante dessas dificuldades enormes, mas a gente vai trazer algumas informações. Não vai ser a resposta, Gustavo, já adianto aí, né, para a nossa audiência, não vai ser a resposta de $1 milhão, não vai ser a bala de prata, né, mas serão informações que eu acredito que serão bastante úteis para vocês. Show. Eu costumo dizer que não existe resposta pronta, né? Se existisse até, né, tava todo mundo aí muito bem, né? Mas aquilo que pode ser criado, pode ser construído. E acho que é para isso que a gente está aqui hoje, para que a gente possa construir juntos. Então eu vou deixar aqui aberto para você, né, compartilhar aí com a gente o tema que você, o material que você preparou. E tá aí aberto para você, Walter. Fica à vontade. Legal, obrigado, Gustavo. Bom, então, gente, falando um pouquinho dessas oportunidades, né? Mais uma vez, só reforçando, é um grande desafio mesmo para o pequeno.
A gente está passando aí por uma crise jamais vista na história, né, que tem proporções aí hoje muito maiores do que algumas outras crises que a gente já viveu historicamente, até por conta da própria tecnologia, né, por conta da globalização, os impactos eles são muito mais sentidos, né? É uma crise aí que não afeta só a saúde pública, mas principalmente a economia, onde a gente vai, infelizmente, perceber alguns resultados aí no médio e longo prazo, né? Então, realmente é uma crise muito profunda que a gente está passando. Algumas informações aí do Fundo Monetário Internacional, a gente já está entrando num período de recessão, né? E aí, mais uma vez, o grande desafio para a gente tem aí o setor aéreo, enfim, sendo bastante prejudicado já desde o início da crise. A gente sabe que a gente vive numa economia com efeito cascata, né? Então, à medida que lá em cima a gente tem alguns segmentos mais restritos, a gente tem um efeito na cadeia inteira, né? Então, não vou ser redundante aqui, trazer mais do mesmo, porque a gente já está sendo constantemente bombardeado todos os dias por essa informação da Covid. Perfeito, Gustavo. Então a gente já está sendo praticamente bombardeado todos os dias, né? Então seria falar mais do mesmo do que a gente vai trabalhar aqui com vocês em termos de oportunidade. Mas basicamente, só reforçando, realmente é uma crise sem precedentes e que vai exigir do empreendedor muito mais esforço do que ele já tem feito no dia a dia, né? Então, muito bem. Hoje a gente está falando aí de um impacto bastante significativo. Infelizmente, as estatísticas todos os dias são renovadas, né, e cada vez mais o empreendedor ele vai ficando numa situação em que ele fica difícil ele encontrar aquela luz no fim do túnel, né? As informações muitas vezes são desencontradas, então acho que a primeira dica que a gente traz é busquem informações em sites confiáveis, instituições confiáveis também. Isso ajuda bastante, né? Porque senão a gente acaba entrando naquele processo de vertigem. É tanta informação que a gente acaba entrando no que a gente chama de efeito de parálise, né? É tanta informação e por excesso de análise eu resolvo não fazer nada e fico parado. E esse, de fato, não é o momento do empreendedor ficar parado. Não dá para ir lá, ficar enclausurado, fazer igual aquela síndrome de avestruz, colocar a cabeça num buraco e esperar a crise passar, né? O grande problema do avestruz é que a cabeça está protegida, mas o restante do corpo está à mostra, né? E vai sofrer esses efeitos, sem dúvida nenhuma, né? Então, realmente, né? A primeira pergunta que a gente faz é, antes de falar até das próprias oportunidades mesmo, como é que vai ser o futuro, né? É difícil a gente conseguir prever o futuro, eu diria que praticamente impossível. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode construir o futuro. E como é que a gente constrói esse futuro? A gente constrói a partir de hoje. A gente constrói fazendo alguma coisa e que vai produzir um resultado lá na frente. Isso é o que a gente chama de construção do futuro. Eu, particularmente, também não acredito, né, nessa questão de previsão de futuro. Aí, me desculpem aqueles que acreditam, né? Mas eu prefiro fazer a construção do futuro que a gente vai fazendo dia a dia. Não é isso? Então é isso que a gente vai falar em relação a essas oportunidades de hoje, Gustavão. Bom, muito bem, né? Em primeiro lugar, antes até de falar, Gustavo, em relação a essas oportunidades para o empreendimento em si, é interessante a gente falar dessas oportunidades para o ser humano, para aquela pessoa que está por trás do negócio, né? Porque não dá para a gente dissociar. Por trás de todo negócio existem pessoas. O cliente, o próprio empreendedor, o fornecedor. A gente tem um CNPJ, mas são pessoas que trabalham ali, né? São pessoas que comandam esses negócios. Então, trabalhando essa questão das oportunidades, principalmente para esse ser humano que está por trás do negócio, eu entendo que hoje é um momento da gente trabalhar muita reflexão, da gente trabalhar muita percepção diante de tudo isso que está acontecendo, né? Hoje, o empreendedor precisa pensar o seguinte: o que eu posso tirar de aprendizado, eu como ser humano, diante de uma crise tão prejudicial quanto essa que a gente está vivendo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente deveria pensar muito bem sobre essa nossa fragilidade diante de tudo que está acontecendo. Então, muitas vezes, quando a gente pensa naquela autossuficiência, quando a gente pensa que sozinhos a gente vai conseguir resolver muita coisa, vem uma crise como essa e mostra para a gente que não é assim. O empreendedor, principalmente, né, Gustavo, ele é um ser que ele não consegue viver sozinho, né? Empreender é um ato coletivo, não é um ato individual. E aí a gente tem essa crise, né? Eu costumo dizer que nenhum de nós fomos criados para viver sós, né?
Cada um tem que estar junto ali, inserido no seu grupo social, inserido ali na sua comunidade, para que possam viver unidos. Ainda mais nesse momento que a gente está passando, o empreendedor ele tem que ter ali o seu grupo para que ele possa se apoiar, né? Seja ali sua família, alguns outros pequenos empreendedores que pode ser do mesmo setor ou às vezes não, são parceiros mesmo que pode estar um ajudando o outro, dando uma força, indicando o que podem estar pensando, né? Ajudando a pensar em ideias de como sair dessa crise, né? Então, eu costumo dizer que ninguém vive só, a gente depende realmente um do outro. Perfeito, Gustavo. E essa crise ela veio mostrar bastante, de maneira bastante consistente, né, que isso de fato é uma verdade. Empreender é um ato coletivo, né? É aquele momento também que a gente tem que pensar assim, né? Poxa, a gente sempre fala que a família é a base de tudo, que em primeiro lugar vem a família, e eu acredito que esse é o momento da gente pensar efetivamente sobre isso. Então, se a família é tão importante para nós nesse momento, então, poxa, já que estamos em quarentena e próximo dessas pessoas, vamos tentar viver esse momento da melhor forma possível, não é? Então, esse momento é um momento de bastante reflexão para o empreendedor, sim. É um momento também para ele parar, descobrir alguns talentos, alguns dons, que eventualmente ele nem saiba que tem também, né? Então, fazer coisas diferentes, procurar aprender coisas diferentes, tudo aquilo que a gente falava que não tinha tempo para fazer, agora é o momento que a gente tem para fazer, né? Então é uma oportunidade muito grande. Mas a oportunidade até de se preparar, né? Muitas das vezes tem os empreendedores que dizem que nunca tem tempo para poder se preparar, fazer uma capacitação, para poder melhorar ali a gestão do negócio, e agora acho que é o momento também de estar olhando para esse lado da preparação. Perfeito, Gustavo. Esse é um momento bastante interessante para isso, né? Então a gente está junto com a família, a gente fazer contato muitas vezes, Gustavo, com as pessoas que eventualmente a gente não conseguia fazer porque alegava falta de tempo. Poxa, agora a gente tem bastante tempo para isso, né? Momento também para a gente não pensar muito em solidão, mas a gente pensar no momento para a gente refletir um pouquinho, se conhecer um pouco mais também, né? Como pessoa, acho que esse é um momento bastante propício para isso. Uma dica que eu dou para as pessoas hoje, né, não se isole, né, o que a gente busca é um distanciamento, isso é necessário, mas não o isolamento em si. O isolamento no seguinte sentido, de você se afastar das pessoas, né? Hoje a gente tem uma tecnologia que ajuda bastante, né, essa forma de contato, que ajuda bastante essa comunicação. Então não se isole, né? Tenha esse distanciamento físico, mas esteja próximo das pessoas. Então isso é fundamental para o empreendedor, não é isso? E também é uma ótima oportunidade, né, Gustavo, para a gente buscar aqueles conhecimentos. Poxa, a gente falava assim, eu não estudo porque não tem tempo, eu gostaria muito de conhecer coisas novas, de aprender coisas novas, mas não tenho tempo. Agora é o momento a gente buscar esses conhecimentos, né? Hoje, essa própria live que a gente está fazendo, existem inúmeras outras lives, a gente nunca viu tantas lives na vida quanto a gente está vendo agora. Isso é importantíssimo para a gente, né, Gustavo? Buscar esse conhecimento. Então é um momento para a gente realmente buscar conhecimentos, para a gente se preparar, né? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é um período de transição, né, que lá na frente tudo isso vai acabar e a gente precisa estar preparado e o conhecimento vai ser fundamental para isso. Show. Não é isso? Maravilha, é isso aí. Legal. Mas entrando um pouquinho mais, falando sobre o nosso tema, né? A gente tá vendo aí, principalmente os pequenos negócios têm sofrido bastante por não poder estar de portas abertas, não poder estar faturando, não poder estar levando renda muitas das vezes para dentro de casa. Como que eles poderiam estar, e esse é o nosso tema de hoje, como que eles poderiam enxergar a oportunidade para os seus pequenos negócios, para que eles possam estar levando realmente pelo menos o sustento para dentro da casa deles. Legal, Gustavão. Quando a gente fala de oportunidade, a gente precisa entender ela de duas formas, né? Primeiro, eu tenho a oportunidade de fazer algo diferente e eu tenho a oportunidade de fazer melhor aquilo que eu já fazia. Essa crise, o que ela mostra para a gente? É muito importante para o empreendedor ele estar atento ao negócio dele. Como eu falei, é um período de bastante aprendizado para a gente buscar informações. O que é importante nesse momento? A gente
dar uma avaliada em tudo aquilo que a gente já fazia no negócio e a gente pensar em termos de oportunidade para ganhar dinheiro, né? Como é que eu posso ganhar dinheiro? Eu posso ganhar dinheiro agora ou eu posso me preparar também para futuramente continuar ou voltar a ganhar dinheiro, né? Então isso é fundamental para o empreendedor. Primeiro eu digo assim, dá uma organizada na casa também, esse é o momento, até voltando para aquele gancho do aprendizado, mas o que eu posso fazer hoje também para que eu consiga minimamente pagar minhas contas, né? Eu acho que esse é o objetivo principal de todo empreendedor, né? Não é o momento da gente buscar ficar milionário, da gente encontrar a grande ideia e que vai mudar a nossa vida radicalmente. Mas é o momento onde a gente vai buscar minimamente conseguir pagar aquelas contas básicas do negócio e eventualmente até as contas lá de casa também que a gente precisa pagar, né? Do nosso famoso Prolabore, né? Então o que é importante, Gustavão? O que a gente coloca como muito forte para o empreendedor? Primeiro ele precisa partir primeiro daquilo que ele conhece, né? Então hoje eu estou em casa, meu negócio está parado, eu tenho meu salão de beleza, não posso abrir, né? Como é que eu posso aproveitar uma oportunidade? Vamos colocar, por exemplo, esse salão de beleza, né? Então o salão está fechado, o que a gente pode fazer? Pode fazer um atendimento em delivery? Pode. A prefeitura hoje autoriza? Sim. Como é que eu posso fazer isso? Posso fazer indo até a casa do cliente, nesse próprio atendimento de delivery mesmo. Preciso aprender a me comunicar também com esse cliente que eu estou fazendo esse serviço, né? E que, eventualmente, eu também tenho cuidado com a saúde. Poxa, posso usar um canal de delivery, então. Só que, poxa, Gustavo, mas, de repente, o delivery para mim não é tão interessante, até porque eu me preocupo também com a minha saúde, né? E não gostaria de atender os clientes em casa, porque eu entendo que isso também pode ser prejudicial. O que eu poderia fazer? Bom, primeiro vamos pensar assim, né? O que você sabe fazer além de cortar cabelo? Além de levar beleza para a mulherada e para os homens também, né? A gente nem tanto, né? Eu e o Gustavão, a gente tem umas restrições aí, né? A gente não frequenta muito esse tipo de lugar, né? Mas de vez em quando... Uma vez por mês, né? No máximo, né? Nós não somos aqueles clientes VIP do salão, não, né? Mas é importante, Gustavo, partir de algumas premissas, né? Então, primeiro, o que a gente recomenda? O que você sabe fazer? Eu tenho certeza que todo empreendedor, hoje ele está numa atividade, mas ele tem conhecimentos, por exemplo, sobre algumas outras áreas, não tem? Eventualmente uma área de formação, algum outro lugar, por exemplo, que ele tenha trabalhado, né? Uma experiência que ele adquiriu ao longo do tempo. Então, vamos pensar assim, poxa, hoje eu corto cabelo, mas... lá atrás eu já trabalhei, por exemplo, num restaurante também. Poxa, mas montar um restaurante agora, Walter, como é que eu faço para fazer isso? Agora eu já digo para você, é muito difícil você conseguir montar um restaurante agora. E não é nem aconselhável, né? Mas, poxa, restaurante não, mas será que eu consigo fazer minimamente, por exemplo, umas marmitas para entregar? Seria possível? Eu tenho um conhecimento básico, né? Poxa, Walter, mas eu estou sem capital para fazer isso, por exemplo. Como é que eu posso fazer? Poxa, será que lá na cozinha, será que na despensa não tem algumas coisas ali? Fazer um pedido, por exemplo, de marmitex pela internet, eles entregarem aqui para mim, será que minimamente eu não conseguiria fazer? Aí eu moro num condomínio, a gente tem 13 torres aqui, né? Então hoje eu já tenho gente vendendo máscara, gente fazendo declaração de imposto de renda, né? Eu tenho gente atendendo em domicílio, eu tenho gente fazendo de tudo. Fazendo de tudo. A gente tem hoje, por exemplo, Gustavo, tem até um caso de uma cliente, né, que eu prestei um atendimento para ela, e ela trabalha com uma loja de noivas, né? Então, loja de noivas hoje, por exemplo, é muito difícil, né? A gente não consegue fazer casamento. Mas o que ela pensou, né? Ela é descendente de libaneses, e ela sabe fazer quibe, fazer esfirra, fazer aqueles pratos, né? E aí o que ela pensou? A loja está fechada, mas o IPTU tem que ser pago, a luz, a água tem que ser pago, o que eu vou fazer? Poxa, eu sei fazer quibe, o que eu vou fazer então? Vou fazer a minha primeira porção de quibes. Porque o pessoal elogiava bastante. Então ela fez a primeira porção de quibe. Sucesso total, vendeu todo o estoque e já vai para a segunda remessa, né? Isso é uma possibilidade? Sim, com base num conhecimento que ela tinha. Poxa, Walter, mas eu não tenho conhecimento sobre nada. O YouTube, gente, está cheio de oportunidade de gente ensinando a fazer coisas. Se eu pegar, por exemplo,
né? O site da Ana Maria Braga, por exemplo, o canal dela que eu pegar lá do Mais Você, eu tenho um monte de coisa que eu posso aprender. O que eu estou dizendo com isso, Gustavão? Que primeiro é importante a gente ver os recursos que a gente tem, porque hoje existe uma necessidade de recurso financeiro, a gente não tem dinheiro, né? Então, primeiro ponto, o que eu sei fazer? Qual o recurso que eu tenho hoje? Segundo, que você já colocou muito bem, qual é o seu network, a sua rede de contato? Quem você conhece? Né? O que essas pessoas sabem fazer, por exemplo? E que poderiam te ajudar nesse momento? Volta para um negócio ainda. Poxa, eu tenho conhecidos lá no meu salão de beleza, por exemplo, né? E aí eu tinha um cadastro já muito bem trabalhado desses clientes, e eu conheço alguns muito bem, e eu sei que alguns clientes ali podem me ajudar nesse momento. Então sempre a gente vai partir, Gustavão, desse modelo, né? O que eu conheço, quais pessoas eu conheço, que tipo de conhecimento, quais recursos eu tenho à disposição hoje. E aí eu posso pensar em fazer várias coisas. A gente pode pensar em confeccionar máscaras, né? O Senai, por exemplo, disponibilizou uma norma técnica explicando como é que se faz gratuitamente, como é que se faz uma máscara. Hoje eu já recebi aqui no grupo do WhatsApp do condomínio um monte de gente vendendo máscara. Poxa, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um artesanato. Eu posso, por exemplo, para gerar uma renda, que aproveitar uma oportunidade, dar uma olhada aqui em casa, o que eu tenho que eu já não uso mais, que eu poderia entrar nesses sites, por exemplo, de desapego e fazer uma graninha. Poxa, tem muita coisa que a gente poderia fazer, né, Gustavo, nesse sentido. Sim, exatamente. Inclusive, quando a gente fala em empreender, né, o empreendedor, ele sempre está buscando resolver o problema de alguém, né? Eu vejo o empreendedor como essa pessoa. Então, ele identifica alguma oportunidade como? Identificando o que as pessoas estão precisando. Igual você falou, nesse momento as pessoas elas não podem sair. Elas precisam de se alimentar. Eu posso atender as pessoas através do delivery, posso ali fazer máscaras para que elas possam se proteger. Então é buscar as alternativas, né? É enxergar realmente o que o mercado está pedindo para poder levar uma solução. Bacana. Legal, Gustavo. E quando a gente diz isso, né, não precisa estar necessariamente ligado ao negócio que você atua hoje. Se for ligado ao negócio, melhor ainda. Até porque você vai estar estruturando, até porque não é um momento de tirar o pé também, é um momento de realmente acelerar, de continuar divulgando, de continuar falando do negócio. Mas se não for necessariamente ligado à sua área, poxa, a gente não está falando mais uma vez aqui de ficar milionário, mas a gente está falando de minimamente você conseguir pagar algumas despesas, né? Hoje, inclusive, né, Gustavo, a gente tem algumas linhas de crédito. Poxa, Walter, eu não tenho muito recurso, mas a gente tem algumas linhas de crédito disponíveis hoje e você pode começar, às vezes, com um pequeno recurso mesmo, com um prazo de carência um pouco maior, né, dar uma injetada, de repente, no seu negócio, ou começar esse negócio novo também. Né? Essa semana eu vi uma reportagem de uma empreendedora também, que atuava com uma prestação de serviço de gesso. Né? E aí, poxa, agora praticamente acabou todo o negócio dela durante essa fase. O que ela fez? Ela sabia fazer bolo. Ela começou a fazer esses bolos caseiros. E aí, como toda boa empreendedora, estabeleceu algumas metas. Primeira meta, 25 bolos. Quantos ela vendeu? 10. Segunda, 18. Hoje ela já superou a meta dos 25 bolos. E ela já está pensando, inclusive, talvez esse seja um negócio que ela vai atuar em paralelo depois e dar continuidade. Porque ela descobriu, né, um talento que ela tinha, de repente, para a culinária, está conhecendo pessoas novas e que eventualmente podem também até se tornarem clientes da loja de gesso dela também. Então é uma forma que ela encontrou com base no que ela conhecia, no recurso que ela tinha à disposição, né? E como uma alternativa para gerar outra fonte de renda para ela. Show de bola. Então acho que o que você falou faz muito sentido, Gustavo. É muito importante o empreendedor sempre pensar em termos de necessidade, né? O empreendedor é esse ser que sempre está buscando oportunidade nas coisas. Esse momento traz para a gente muitas oportunidades, né? Então, alguns negócios, por exemplo, nesse momento praticamente acabaram, e se não acabaram, eles diminuíram muito. Então, não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, a gente ficar insistindo numa coisa que a gente está percebendo e o próprio mercado está dizendo que esse não é o momento. Então, eu preciso encontrar uma outra forma de gerar receita. Verdade.
E você falou uma coisa muito bacana aqui, né? Você falou, primeiro, enxergar o que eu vou fazer. E segundo, você falou sobre a rede de contatos, né? Que a rede de contatos não é o quantos amigos você tem lá no Facebook, né? Tem uns 5.000 amigos no Facebook, mas isso não é a rede de contatos. A rede de contatos são aquelas pessoas que realmente vão ser importantes na hora de você querer desenvolver alguma coisa, empreender um negócio. Mas fala um pouquinho para nós como que o pequeno empreendedor ele pode usar mais essa rede de contatos, porque eu acho muito importante. Tem inclusive alguns amigos meus que empreendem em algumas áreas e estão fazendo parceria com outros para poder estar se fortalecendo nesse momento. Mas você que dá muita consultoria voltada para a gestão, como que eles podem utilizar essa rede de contatos para poder também alavancar, ajudar, realmente angariar clientes para o negócio deles? Legal, Gustavo. Eu vejo duas situações aí, né? A primeira da parceria, que a gente já vai falar na sequência. E a primeira que eu acho muito importante para o empreendedor é primeiro mapear essa rede de contato dele. Como é que está a rede de contato dele? Então dá para fazer um mapa, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas aí até disponíveis na internet também, onde você consegue mapear. Pensa no seguinte gráfico de aranha, por exemplo, assim, né? Vamos pensar numa teia de aranha. Eu estou no centro desse gráfico, Gustavo. Eu sou o centro e a gente tem algumas áreas da nossa vida. Então eu tenho, por exemplo, o meu empreendimento, eu tenho a sociedade, eu tenho o pessoal da igreja, eu tenho os amigos, eu tenho os vizinhos. Nesse gráfico de teia de aranha, o que eu posso fazer? O quanto essas pessoas estão próximas de mim hoje? Quais pessoas, por exemplo, seria importante para mim nesse momento trazer mais para perto? Retomar alguns contatos. Porque na hora que eu vou fazer uso dessa rede, é importante a gente fazer esse mapeamento. Porque hoje, numa situação difícil, a gente ligar, por exemplo, para uma pessoa que mal a gente falava, por exemplo, para pedir alguma coisa, realmente é uma situação um pouco mais complicada, né? Então, acho que mapear essa rede, entender onde essas pessoas estão mais próximas de você, eu vejo isso como fundamental. Outro ponto importante, essas pessoas, mapeia, e aí uma planilhazinha e Excel vai te ajudar bastante nisso, essas pessoas, o que elas fazem? Elas têm negócios, se você lembra da área de formação de cada uma, isso vai te ajudar num plano de ação, na hora de usar esse network. Então, mapeamento dessa rede de contato e o que essas pessoas conhecem, né? Então, acho que eu vejo isso como muito importante. Como é que eu uso essa rede de contato? Poxa, eu estou pensando em, de repente, fazer esses bolos caseiros aí, ou como a nossa cliente lá de Caraguá, fazer os quibes. O que ela usou? Primeiro, ela usou a rede do Face. Né? Ela é uma pessoa bastante influente lá, ela tem acho que umas 3.000 pessoas lá, e boa parte é de Caraguatatuba mesmo. Então, aquela própria rede ela já utilizou. Agora, pensando em parcerias, que foi o que você colocou, aí essa rede que eu vou usar de contato, eu preciso identificar quais pessoas estão mais próximas de mim. Porque uma coisa é eu ter contato e a outra é eu ter parceiro. Então, mapeia essa rede, quais pessoas eventualmente poderiam fazer uma parceria. Poxa, eu tenho um colega, por exemplo, que o irmão dele trabalha com moto, por exemplo. Eu estou pensando em trabalhar com delivery. Hoje em dia está muito difícil eu conseguir um motoboy para vir fazer delivery para mim. Poxa, mas será que na minha rede de contato eu não conheço ninguém que conhece um motoboy ou que poderia me indicar alguém, por exemplo? Então, assim, uma medida bem simples, um motoboy. Mas se a gente ampliar isso também até para parcerias de negócio, isso ajuda muito. Verdade. Então, nesse momento é muito importante. Por quê, Gustavo? Porque a parceria, ela reduz custo, ela proporciona um ganho de tempo também, porque você já vai fazer uso de uma pessoa que já tem um conhecimento, de repente que já tem uma infraestrutura, por exemplo. Então, isso vai ajudar bastante. O network, nesse momento, é fundamental. As máscaras mesmo que a gente colocou, boa parte do que as pessoas estão vendendo hoje, elas estão vendendo primeiro para essa rede de contato que elas têm. Então, claro que não é só enxergar como cliente, mas também como um parceiro de negócio. Como um parceiro potencial. E quando a gente fala também dessas oportunidades, Gustavo, hoje a gente tem, felizmente, né, boa parte, principalmente de grandes empresas, criando infraestrutura para ajudar o pequeno empreendedor.
né? Então hoje a gente tem plataformas digitais, por exemplo, em que você pode anunciar até o negócio que você já atua também, e aí é uma oportunidade muito boa, porque essas plataformas, basicamente todas elas são gratuitas, então você pode colocar o seu negócio. A gente tem plataformas como a Claro, por exemplo, os Push, que são o Push do Bem, que a Claro criou agora, onde você consegue mandar a mensagem gratuita do seu negócio para até 5 clientes da sua região. A Claro proporciona isso gratuitamente. A gente tem vários sites também que trabalham essa questão das plataformas, tem, né, o Google Meu Negócio. Então, como oportunidade, aproveitem esses canais para divulgação. Além disso, tem mais alguma dica, alguma sugestão que você poderia trazer para nós hoje, Walton? Legal, Gustavo. Acho que primeiro só enfatizar novamente, né, qual o caminho para a gente identificar algumas oportunidades, né? Primeiro, pensa naquilo que você conhece, as pessoas que você conhece, que tipo de recursos você tem e o que você conta hoje para pensar em termos de oportunidade. Eu acho que isso é o que está mais à mão, né? Fazer acontecer com dinheiro é um pouco mais fácil, fazer acontecer sem dinheiro é mais difícil. Então a criatividade, em primeiro lugar, para o empreendedor hoje, ela é fundamental, né? Se vocês entrarem agora no Google e dar um Google ali, né, e procurar algumas ferramentas, por exemplo, de estimular a criatividade, vocês vão encontrar inúmeras ferramentas gratuitas e que podem estimular esse processo criativo. Então, acho que isso é fundamental, pensar em como buscar a partir daquilo que você tem. Segundo, hoje a gente falou das máscaras, a gente falou dos bolos, por exemplo, de repente ver aquilo que você tem parado para gerar uma receita, mas a gente tem várias outras formas, né? Por exemplo, poxa, eu fui formado em matemática, gostava muito de matemática, por que não dar aula de reforço hoje, por exemplo, de matemática? Né? Eu conheço, sei fazer muito bem declaração de imposto de renda, por que não prestar um serviço de imposto de renda, por exemplo? Né? Se eu conseguir R$50 uma declaração, pelo menos a minha conta de água, metade dela está paga. Já ajuda, né? Com certeza. E normalmente as pessoas têm esses conhecimentos, né, Gustavo? Que às vezes a gente não tem tempo e às vezes a gente não tem estímulo para trazer esses talentos que eventualmente a gente tenha. E aí vem a crise e fala, poxa, agora aqueles talentos você pode usar eles, né? Exatamente. É ter a iniciativa, né? Isso é um comportamento empreendedor, né? Busca de oportunidades e iniciativa. Então isso é fundamental. Aproveitem esse tempo, gente, para quem já tem negócio também, para conhecer melhor o negócio de vocês. Por incrível que pareça, tem muito empreendedor que já atua há muito tempo no mesmo negócio e ainda precisa ser apresentado para o negócio dele. Então, o que eu estou dizendo com isso? Gente, é o momento de buscar conhecimento, de entender sobre controles, sobre indicadores, aprenda sobre o seu negócio hoje, revise alguns processos que você tem no seu negócio também, esse é um momento bom para isso. Poxa, tem uma loja de calçado, revise o processo de atendimento. Como é que é o seu processo hoje? O que você poderia fazer de forma diferente? Para quando você voltar, inclusive, você começar a testar esse processo. Outro ponto importante, Gustavo, nesse momento é uma oportunidade bastante interessante de você estreitar relacionamento com as pessoas, principalmente com clientes. Esse é um momento onde as pessoas estão vulneráveis. Se aproxima do seu cliente, liga para ele, pergunta como ele está, pergunta como é que está a família. Né? Mas aí uma preocupação de fato, verdadeira. Né? Por quê? Porque as pessoas estão sensíveis e eu tenho certeza que num segundo momento essas pessoas vão se lembrar de você. Né? E aí eu faço uma pergunta para todo mundo. Né? Será que alguém já ligou para vocês de algum negócio? Perguntando como é que vocês estão. Eu não recebi ligação de nenhum ainda. Também não. Mas eu tenho certeza que o primeiro que fizer para mim, esse vai ficar gravado. Vai ser lembrado depois, com certeza. Então acho que é isso, né, Gustavo? Aproveitem bastante esse momento para conhecer o negócio de vocês, pensar em oportunidades também. Como eu falei, a gente tem inúmeras possibilidades. Fazer um artesanato, por exemplo, gravar um vídeo, falar do seu negócio, né? Tem as plataformas também, Gustavo. E aí entra, por exemplo, o Magazine Luiza. Né? Hoje você tem como criar uma loja de pessoa física, onde você escolhe alguns produtos e você coloca, divulga nas suas redes sociais, no seu network, aqueles produtos que forem vendidos, você vai ter uma comissão em cima daquela venda. Se você já tem um negócio próprio hoje, coloca na plataforma do Magazine Luiza, que também é gratuita. Né? Nesse momento eles abriram
Mercado Livre, a gente tem várias possibilidades aí que são oportunidades muito boas para o empreendedor, né? Se não aumentar as vendas nesse momento, pelo menos dá mais visibilidade para o negócio dele. Sim, grande verdade, até porque ali gera um grande tráfego de potenciais clientes, né? Sem dúvida, né? Lá funciona com aquelas estrelinhas, aproveita esse momento, de repente, para dar uma diminuída na margem, vender um pouquinho mais, injetar um recurso financeiro no negócio e até ganhar vendas nessas plataformas, porque isso faz muita diferença, né? Com certeza. Tem uma visitante aqui desconhecida, desconhecida não, minha esposa, Nájila Gomes. Qual a mensagem principal para o pequeno se manter firme nesse cenário tão desafiador? Boa. Opa, o que a gente precisa fazer nesse momento, né, Gustavo? A gente está enfrentando uma crise, é uma crise muito diferente das outras que a gente já viveu, né? Mas as crises, elas são cíclicas, elas vão acontecer novamente, né? O que o empreendedor precisa estar? Preparado, conhecer muito bem o negócio dele, ter uma saúde financeira no negócio e se preparar e se planejar. Semana passada, né, o Diego falou aí bastante sobre planejamento. Esse momento é fundamental, Walter, mas planejar nesse momento, sim, planejar nesse momento. Por quê? Porque as coisas, elas vão ser retomadas, né? A caminhada vai ser iniciada de novo e a gente precisa estar preparado. Então, é muito importante, né? E aí todo empreendedor precisa ter algumas características, né? Nesse momento, acho que a palavra seria persistência para continuar. O cenário, ele realmente é desafiador, ele exige comportamentos diferentes, ferramentas, conhecimentos diferentes de tudo que a gente já viu. E esse é o grande desafio para o empreendedor. Então, eu diria que a persistência, mas buscar oportunidade e ter a iniciativa, como a gente já falou há pouco. Você falou uma frase que eu achei muito bacana, até anotei aqui. Construir o futuro pensando nas oportunidades de hoje. Né? Acho que o futuro ele depende muito do hoje, né? Do que a gente está fazendo hoje. Qual é a iniciativa que a gente está tendo hoje para que esse futuro possa ser construído? Independente de que caminho que a pessoa vai seguir, né? Mas o futuro dela está sendo construído agora. Né? Sem dúvida, Gustavo, isso faz todo sentido, né? A gente precisa construir dia a dia, né? O futuro é amanhã. A gente precisa ter um comportamento hoje para que a gente produza resultados amanhã. Mais uma vez, é o momento a gente fazer bastante reflexão, da gente quebrar alguns paradigmas que a gente tinha, né? E aí a crise mostra bastante isso para a gente. E realmente é construir, é não tentar prever o futuro, porque eu acho muito difícil alguém que tem essa capacidade, né? E o dia que alguém conseguir, realmente vai ficar milionário. Né? Eu ainda não conheci. Então a gente vai construindo o futuro. E outra, Gustavo, à medida que esse futuro ele vai acontecendo, a gente vai se adaptando a ele. Né? O planejamento ele também não pode ser aquele planejamento engessado. Eu preciso ter um planejamento mínimo para sair do lugar. E à medida que as coisas forem acontecendo, eu vou aproveitando minha rede de contato, eu vou aproveitando meus conhecimentos e vou construindo esse futuro dia a dia. Se o pessoal quiser depois uma indicação de alguma ferramenta para trabalhar essa questão do planejamento, uma ferramenta até para trabalhar uma lógica de ação para trabalhar também essa construção do futuro, fiquem à vontade, coloquem aí a necessidade de vocês aí no canal. Depois o Gustavo manda para mim, eu respondo para vocês, terei o maior prazer em fazer isso. E é fundamental esse trabalho que você está fazendo, Gustavo, já de antemão, eu queria parabenizar bastante. Eu acho que a gente precisa ter mais desses movimentos, né? Ter espaços para que o empreendedor busque conhecimento, para que ele também possa se expressar, expor o ponto de vista dele, a necessidade que ele tem. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Dalton. Eu gostaria só de pedir uma coisa, algumas considerações que você gostaria de deixar aí para o pessoal ainda. Legal, Gustavo. Então, acho que para encerrar, né, eu gostaria de dizer para o empreendedor, realmente esse não é o momento de tirar o pé, continua fazendo aquilo que você já vinha fazendo, divulgando o seu negócio, buscando se relacionar, melhorando a fidelização com o cliente. Essa busca de oportunidade, ela passa por todo o processo que a gente trabalhou aqui na live também. Né? Entenda, busque informação, busque esses sites confiáveis, como a gente já colocou no início. Né? Eu acredito que essa crise ela vai passar. Né? Infelizmente, a gente não consegue prever quando. Né? Isso vai depender de como as coisas vão caminhar daqui para frente. Mas não deixa esse comportamento empreendedor ele morrer, não deixa esse comportamento empreendedor ser
de alguma forma, colocado num segundo plano em função desses problemas que a gente está vivendo. Isso precisa acontecer. A gente tem inúmeros casos aí de pessoas que estão conseguindo ter sucesso, né, apesar dessa crise toda. A crise, ela é um processo, eu enxergo como um processo de seleção natural também. Algumas empresas preparadas, infelizmente, vão ficar pelo caminho. Algumas outras oportunidades também irão surgir em função da crise. Então, aproveitem, estejam atentos a isso, porque muitas empresas, inclusive, estão investindo também na crise, né? Então, é um momento da gente avaliar e, de acordo com as nossas condições, com aquilo que a gente tem de recurso, a gente também aproveitar essas oportunidades. Show de bola. E tem duas frases aqui que eu gostaria até de colocar, Gustavo, acho que para encerrar a live, né? Duas frases que eu vi essa semana, que eu li e eu achei bastante importantes para esse momento. Né? A primeira é uma frase que vem aí do budismo, né? Ela diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. A dor a gente vai passar por ela. Agora, sofrer por ela, aí é uma opção que a gente tem, né? Então, vamos conviver com essa dor e aproveitar ao máximo os ensinamentos que essa dor vai trazer para a gente, né? Seja do lado do empreendedor como ser humano, ou seja, do empreendedor como um gestor à frente de um negócio. E a última, que é uma frase de Aristóteles, que eu até li essa semana numa live do Karnal também, onde ele diz que a coragem é a capacidade que eu tenho de levar o meu medo para a ação. Então, nesse momento, é preciso ter coragem. O medo, ele vai bater, né, na nossa porta quando a gente pensar em fazer algumas coisas. Mas a coragem é essa capacidade que a gente precisa ter. Então, busca informação, aproveita mais uma vez essa rede de contato que para o network, para o empreendedor, ele é fundamental nesse momento. Walter, mais uma vez, gostaria muito de te agradecer. Cara, sem palavras para você, você sabe a admiração que eu tenho, que a gente pode estar sempre compartilhando aí algumas ideias. E mais uma vez, muito obrigado, mas agradece a sua esposa também, mais uma vez, por esse tempo que ela cedeu aí para nós. Muito sucesso, né, no seu dia a dia. E é isso. Mais uma vez, obrigado a todos aí pela audiência, né, e fiquem à vontade mais uma vez para passar aí para o canal Movimento Jovem Empreendedor as dúvidas que vocês tenham. Querido, obrigado. Obrigado, gente. Nada, eu agradeço. Até Sucesso. mais. Sucesso, Tchau, até tchau. mais.